Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês, nosso trabalho de divulgação espírita. Hoje queria falar sobre o tema como enriquecer sem perder a encarnação. Falar sobre esse tema é lembrar que quando a gente desce para a Terra, na questão da reencarnação, nós trazemos planos, projetos, e muitas vezes nós temos que enfrentar aqui na Terra algumas dificuldades de âmbito financeiro. Para o espírita e para o espírito, enfrentar dificuldades financeiras não quer dizer simplesmente faltar dinheiro, mas também ter muito dinheiro. O Espiritismo não nos dá nenhuma lição de moral no sentido de que nós tenhamos que evitar o dinheiro para evitar dificuldades na questão dos testes que nós vamos enfrentar aqui na Terra. O dinheiro, segundo Bezerra de Menezes, ele é necessário, veremos daqui a pouco, para diversas das nossas necessidades. Dentre elas, cumprir missões, realizar trabalhos especiais e realizar também o trabalho de ajuda, inclusive na questão financeira, das pessoas que vão viver conosco aqui na encarnação. Então o dinheiro, ele às vezes é necessário no nosso trabalho aqui no mundo. Ele não pode ser tema da nossa perdição, mas sim um objeto ou um instrumento de trabalho para nós que estamos aqui no mundo. Qual é o nosso compromisso no mundo? Haverá necessidade do dinheiro? Há missionários que descem neste mundo e prescindem do dinheiro, ou seja, não precisam dele para realizar a sua tarefa. Mas existem outros trabalhadores que precisam, e também existem circunstâncias que muitas vezes levam as pessoas, e tem muita gente que gostaria, né? Levam as pessoas a se enriquecerem, pela herança, através de jogo, ou de uma boa sorte, né? Bem que no Espiritismo a palavra sorte ela não existe, né? Mas o que nós temos que fazer aqui? Qual é o nosso compromisso? O que nós temos que realizar aqui no planeta? O que eu vou realizar aqui vai precisar de dinheiro? Eu vou, em minha missão aqui, montar uma empresa, cuidar de diversas famílias, cuidar de diversas pessoas. Como que será a minha encarnação? Quais são as virtudes que nós precisamos conquistar ainda? Para conquistar essas virtudes, o dinheiro pode atrapalhar? Então são questionamentos que nós fazemos quando descemos daqui para a Terra para cumprir o nosso trabalho aqui. Quanto mais dinheiro se tem estando aqui no mundo, mais responsabilidade teremos também. O trabalho a ser realizado para aquele que tem muito dinheiro implica muitas vezes em sacrificar o seu tempo, trabalhar dia e noite, e muitas vezes varar noites a fio, sem dormir, em virtude da preocupação. Uma empresa grande, por exemplo, ela tem diversas famílias que vivem daquela empresa. Uma família tem uma das pessoas empregadas naquela empresa. Essa pessoa também tem sob a responsabilidade dela talvez funcionários ou outras pessoas que trabalham para ela, e sucessivamente muitas pessoas dependem então do dinheiro de alguém. Então qual será a nossa atitude aqui para não perder a encarnação? Para não deixar que o dinheiro suba a nossa cabeça e nós deixemos de exercitar a humildade, deixemos de exercitar a honestidade, que muitas vezes a questão do dinheiro nos leva ao ser humano, não a todos, mas a alguns, a praticar atos desonestos, devido à ambição e esse tipo de dificuldade. O capitalismo, como nós sabemos, de forma simples, ele não faz mal nenhum. Por exemplo, um pai de família, ele guarda dinheiro todo mês, separa um pouquinho, vai guardando, até juntar aí uma quantia considerável. Nesse momento ele vai fazer uma casa, construir uma casa.
quando ele vai comprar o material para fazer a casa, com o dinheirinho que ele guardou, ele vai então ajudar a sustentar as famílias que estão naquela empresa que vai vender o material para ele, né, que trabalham ali. Por conseguinte, muitas pessoas que fabricam nessa linha de pensamento cada item para essa construção serão beneficiados. O pedreiro que vai construir a casa será beneficiado. O engenheiro que desenhou, no caso paisagista, ou a pessoa que cuidou da parte de embelezar, né, a construção, essa pessoa também vai receber algum dinheiro. Então muitas pessoas vão estar envolvidas nesse trabalho e muitas vão receber uma parte desse valor que o pai de família guardou para construir a casa, né? E dessa forma, o capitalismo, sem a doença da ambição, sem a doença da ambição desmedida, da desonestidade, ele vai fazer bem a toda uma gama, uma pleiade, né, de trabalhadores que estão aqui no mundo realizando as suas tarefas. Então não é o sistema, a questão é que um sistema econômico em um país ele só vai dar certo se as pessoas não têm iniquidade, não têm maldade no coração. A questão está na questão da honestidade, né? Vamos supor que você receba uma herança, ou tenha aí uma sorte entre aspas muito grande, e se enriquece com um grande negócio ou de alguma forma. Qual que é a nossa responsabilidade quando estamos nessa situação? A gente possivelmente vamos trabalhar com esse dinheiro. Possivelmente muitas famílias vão depender de nós por causa desse dinheiro. E possivelmente, se eu não trabalhar normalmente ou direito com essa possibilidade que Deus me deu, eu posso adquirir contas para pagar na questão moral, na questão da reencarnação. Eu posso, devido a fazer escolhas erradas, me perder na reencarnação. Porque é através da ambição, é através de atos desonestos, que muitos políticos, inclusive, se embrenham nesse caminho sem volta, né? Tem volta, né? Mas é um caminho de sofrimento futuro, é o caminho da corrupção. Então o dinheiro, ele vai ajudar bastante, mas é um instrumento perigoso. Quem quer trabalhar com dinheiro tem que saber que pode vir a perder a encarnação conforme a atitude que toma diante dele. Mas não é uma praga, né? É uma ferramenta que vai te ajudar e vai nos ajudar, inclusive, a realizar a nossa missão aqui na Terra. O dinheiro que trava a evolução, né, que atrapalha a nossa encarnação aqui, é aquele que foi adquirido através de sofrimento alheio, ou seja, ele foi mal adquirido. Foi adquirido através de sofrimento de alguém, né? Isso acontece através de roubos, né, de golpes, de corrupção, de má administração. Isso acontece muito na área política, né? Vejamos a parábola dos talentos, por exemplo, que Jesus conta, né? Aquele que enterra o tesouro, que não sabe multiplicar, isso levando ao pé da letra, né, a questão do evangelho. Então essa pessoa que não soube guardar e não soube, no caso, fazer com que o dinheiro reproduzisse ou aumentasse ou rendesse, né, alguma coisa, essa pessoa pode vir a ter que pagar por isso, né? Se bem que o evangelho não é sempre ao pé da letra, né? Essa lição aí é mais na questão dos talentos ou dos talentos, né, que a pessoa adquiriu na vida e a forma que ela vai aplicar na vida esses talentos, né? Então o que macula ou o que felicita é o que está no coração do homem. Se ele tem muito dinheiro, o que está no coração dele? Qual que é a necessidade que ele vai achar que existe nesse caso, né? Então nós temos uma mensagem aqui de Bezerra de Menezes. Vou tomar a liberdade de comentar essa mensagem com vocês. O dinheiro, segundo o Bezerra, na psicografia de Chico Xavier, ele não é luz, né? Mas sustenta a lâmpada.
É igual a enxada, né? Que ela serve para você carpir o mato, para fazer os canteiros, para organizar a horta. Mas se você quiser utilizá-la também para agredir alguém, depende do que vai no seu coração. Então, o dinheiro é um instrumento, né? O dinheiro, segundo o Bezerra, não é paz. No entanto, ele é um companheiro para que você possa adquirir a paz, né? As posses financeiras podem levar a gente a ter uma vida mais tranquila, menos tormentosa, porque nós temos a questão financeira resolvida na nossa vida. Ele não é calor, mas o dinheiro pode adquirir o agasalho. Com ele eu posso ajudar pessoas, auxiliar empresas que vão, consequentemente, dar empregos, organizar a vida de outras pessoas. O dinheiro ele não é o poder da fé, né? Mas ele alimenta a esperança. Uma empresa chega em uma cidade e os corações se enchem de esperança. Aquelas pessoas que querem arrumar um emprego, querem trabalhar, querem cuidar de sua família, estão em dificuldade. Quando elas veem que alguém vai aplicar dinheiro em sua cidade, ou em seu bairro, né, no caso, ou de alguma forma vão precisar de trabalhadores, muitas pessoas se enchem de esperança. E muitas pessoas resolvem os seus problemas aí. O dinheiro ele não é amor, né? Mas ele, entretanto, ele é capaz de erguer-se por valioso ingrediente na proteção afetiva, né? Pode utilizar o dinheiro para salvar a sua família da fome, das dificuldades. Então o dinheiro ele sempre é bem-vindo. O que acontece é que muitas vezes ele é mal administrado, né? Ele não traz apenas alegrias devido à natureza dele, pode trazer tristeza também, né? O dinheiro ele não é tijolo de construção, mas ele assegura essas atividades que vão garantir o progresso, né? Ele não é cultura, mas com dinheiro você pode editar um livro, trabalhar, vender e educar as pessoas, né? É um instrumento maravilhoso. O dinheiro ele não é visão, contudo ele ampara o encontro de instrumentos que amplia a capacidade dos olhos. A pessoa com dinheiro ela adquire os óculos, né? Para poder enxergar melhor. Então, dinheiro, gente, instrumento. Ele não é um mal, é instrumento. E instrumento que a gente pode usar para o bem e se, às vezes por engano ou por própria escolha, né? A gente pode até utilizar para fazer o mal. Mas não é para isso que ele foi criado, né? O dinheiro ele não é a base da cura. No entanto, ele favorece a aquisição do remédio. Está vendo? Ele é instrumento. E ele pode ser trabalhado para o nosso bem. Não vamos perder a encarnação só por ter dinheiro. Ter dinheiro acrescenta responsabilidade. Não quer dizer que é uma coisa que vai nos trazer muita dificuldade, apenas traz se a gente não tiver essa habilidade, né, de movimentar a questão do dinheiro, né? Em suma, o dinheiro, conclui aqui Bezerra de Menezes, associado à consciência tranquila, ele é alavanca do trabalho e fonte da beneficência, apoio da educação, alicerce da alegria e bênção do céu, que de modo imediato nem sempre faz felicidade, mas sempre faz falta, né? Essa mensagem do Bezerra nos alertando a questão do dinheiro como instrumento para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento espiritual. E aí a gente vai ver aqui nas perguntas 814, 815, 816 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec fala sobre essa questão. Na pergunta 814, ele pergunta: por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Os Espíritos respondem que foi para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios Espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Então, a riqueza, assim como a miséria, são provas, né? A pessoa recebeu a incumbência de viver aqui com muito dinheiro, uma prova, né? Ela vai ter que trabalhar essa moeda, esse dinheiro, de forma a favorecer
o máximo possível as pessoas que o rodeiam. Você vai viver aqui de forma egoísta, vai viver aqui só ele usufruindo desse dinheiro. Então, quando a pessoa começa a fazer isso, ela vai ter uma certa, agir com uma certa temeridade, porque ela pode vir a juntar para ela complicações, né, por causa do egoísmo. Sempre, gente, é o que vai no coração, é o sentimento que a pessoa carrega dentro dela, é que leva ela a perder a encarnação. Os instrumentos que vêm e que vão, eles devem ser utilizados da forma correta, né? Então existe aqui uma pergunta 815, onde é questionado aos espíritos, Kardec pergunta, né? Qual das duas provas é a mais perigosa para o homem? Da desgraça, ou seja, da pobreza, ou a da riqueza? Os espíritos dizem que é tanto uma como a outra, né? Dessas duas opções pode dar problema. A miséria, ela provoca lamentação contra a providência, e a riqueza leva aos excessos. Então a pessoa que está na miséria, ela não vai errar tanto na questão dos excessos, porque ela não tem de onde tirar recurso. Ela vai ter uma certa facilidade, mas se ela blasfemar o tempo todo contra Deus em relação à sua miséria, ela vai criar aí um complexo de culpa ou de energia negativa que vai fazer ela sofrer quando partir dessa vida. E a pessoa rica, ela pode entrar na questão do egoísmo, né? Ou também se levar aí para uma vida de excesso, né? Às vezes é difícil a gente entender isso, mas a gente entende. Bom, aí a gente vai concluir aqui com a pergunta 816. Se o rico sofre mais tentações, ele não dispõe também de mais meios para fazer o bem? Tá aí. A pessoa que tem muito dinheiro, ela vai passar por mais dificuldade na questão das tentações. A vida fácil, né, as coisas boas na frente, ele pode de repente partir para uma vida sem proveito espiritual, né? Mas a questão é a seguinte: ele vai ter a oportunidade de ajudar ainda mais aqueles que precisam. O problema é que às vezes a pessoa se torna egoísta, né? Justamente o que o espírito nem sempre faz, né? Ele torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. Já viu, gente, que aquela pessoa que ganha muito dinheiro, de repente ela está numa situação difícil, mas aí ela ganha muito dinheiro, fica bem e tal, financeiramente, ela vai criando necessidades para ela, né? Ela vai comprando coisas sem necessidade, de repente vai pegar um carro novo, tem um carrinho mais velho, vai querer um carro novo, vai começar a gastar com ela e com a família, às vezes, sem perceber que aquele dinheiro, aquela fortuna que ele tem em mãos, pode ser trabalhada na questão de auxiliar outras pessoas, de ajudar, né? E a pessoa começa a ficar assim revoltada, às vezes achando que o dinheiro ainda é pouco. Muitas vezes a pessoa não observa, né, que há sempre alguém passando dificuldade e em uma situação pior do que a da gente. Bom, Kardec então ele vai comentar aqui a questão. A posição elevada no mundo, a autoridade sobre os semelhantes, são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. Porque quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e de seu poder. A questão aqui, gente, quando fala que Deus experimenta, é que a lei de Deus, ela enfileira em nossa frente meios, oportunidades, fatos, eventos que vão nos levar a compreender mais a vida, a aprender mais as coisas. Então, dessa forma, as dificuldades para uma pessoa que tem muito dinheiro era lidar com o sentimento de egoísmo, de orgulho. E para aquele que tem pouco dinheiro ou quase nenhum, é a dificuldade de entender a espiritualidade, entender a providência divina. A pessoa passa a blasfemar, a xingar,
a dizer que não tem nada e que Deus não se lembra dela. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e de seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus diz: em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Camelo aqui na questão do Evangelho significa cabo, né? Que era uma espécie de corda que era feita com o pelo de camelo à época. Então o camelo ou cabo é mais difícil ele passar no fundo de uma agulha, né? É mais fácil, né, ele passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque, gente, a dificuldade da pessoa que tem dinheiro é ela sentir a necessidade de viver de forma mais humilde. Então ela tem muito dinheiro, ela acha que pode prejudicar as outras pessoas ou fazer algo que não há necessidade, né, em relação ao outro, em relação às pessoas que cercam ela. E aí ela pode maltratar, pode pisar. Mas olha, a questão é o que nós vamos fazer quando pinta então a oportunidade de viver de forma mais tranquila, com muito dinheiro. Porque às vezes o dinheiro não vai trazer tranquilidade, como eu já falei, né? A pessoa pode ter que trabalhar na questão de vigiar, né, as suas posses, e aí ele vai perder a encarnação, no caso, porque ele vai ficar perturbado com aquela questão. Mas eu vejo que a maioria das pessoas que tem dinheiro e que produzem, tem suas empresas, tem suas coisas, elas na verdade fazem muito mais bem do que mal. Elas ajudam bastante gente. Existem muitas empresas por aí e seus proprietários trabalhando aí, levantando 4 horas da manhã, indo dormir meia-noite, né? Preocupadas ali com a questão material, centenas talvez de famílias, até milhares, trabalhando e vivendo em razão daquela empresa. Então a gente tem que ter um bom peso e uma boa medida para poder julgar essa questão, né? Essa questão de muitas vezes as pessoas que não têm posse brigar, lutar e julgar como más as pessoas só porque elas têm muito dinheiro é um erro, né? Porque muitas pessoas que têm muito dinheiro, elas só correm através do trabalho e de outros tipos de organizações àquelas pessoas que precisam. Beleza, gente? Então, você quer ganhar dinheiro? Trabalhe honestamente, trabalhe de forma inteligente, busque fazer multiplicar o seu dinheiro, aplique o seu dinheiro, ponha ele para produzir. A maioria de nós pega o dinheiro para gastar com coisas, não para aplicar e conseguir multiplicar. A gente, até eu me incluo nessa daí, de gastar aquilo que ganha e não de aplicar para ganhar mais, né? Alguém pode falar, mas a gente não precisa, vai morrer, vai ficar tudo aí. Olha, o progresso, ele é necessário, né? O mundo vai ficar por aí e já pensou a gente desencarnar e deixar para o mundo aí um bom capital para que as pessoas desenvolvam, cresçam, possam melhorar de vida, né? E isso é necessário então. Então você quer ganhar dinheiro e não quer perder a encarnação? Não deixe o amor esfriar dentro de você. Faça tudo com carinho, com Deus, faça tudo com respeito ao próximo. Dessa forma você não vai perder a encarnação, vai enriquecer ainda mais, vai chegar do outro lado ainda melhor ainda do que quando esteve aqui. Beleza, pessoal? Obrigado, esse é o tema de hoje. Jesus abençoe e ilumine. Inscreva-se em nosso canal. Divulgue, compartilhe. Pátria do Evangelho, canal de divulgação espírita.